Boa tarde. O meu nome é Sérgio Gomes da Silva e sou diretor de Serviços de Relações Internacionais e Comunicação da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e coordenador do grupo de trabalho que desenvolveu a plataforma LEM, Literacia e Educação Mediática em Linha. O evento de hoje destina-se ao lançamento público desta plataforma, cabendo-me dirigir-vos as primeiras palavras. Quero começar por agradecer aos senhores secretários de Estado a honra de me terem confiado a responsabilidade de coordenar o grupo de trabalho que, como disse, desenvolveu a ferramenta que vos será apresentada hoje. Vivemos um tempo de hipermediatização e em que a desinformação atinge especial proeminência, sendo por isso essencial para as democracias e para a vida em sociedade termos cidadãos com elevadas competências para saberem navegar nas marés conturbadas deste oceano de informação em que vivemos. E por isso foi uma grande honra, e isso tem sido e continuará a ser uma grande honra, contribuir para as políticas públicas na coordenação deste grupo. Quero também agradecer aos membros do grupo de trabalho que generosamente aceitaram contribuir para este projeto. Ainda agradecer ao .pt, que também generosamente aceitou contribuir para a viabilização deste projeto, contribuindo para o seu financiamento. A plataforma LEM, Literacia e Educação Mediática em Linha, é uma ferramenta de agregação de recursos que tem em vista permitir aos professores disporem de conteúdos e de recursos de que possam socorrer facilmente para trabalharem com os seus alunos as várias competências que estão previstas nos diversos referenciais, designadamente de educação, de literacia mediática, aprovado pela Direção-Geral de Educação e também pela rede das bibliotecas escolares. Mas aquilo que vos vamos apresentar hoje, eu vejo como um ponto de partida e não como um ponto de chegada. Como ponto de partida, creio que é simples, de muito fácil utilização e bastante rico em conteúdos. Com efeito, para todas as categorias, por exemplo, do referencial de literacia mediática, dispomos de conteúdos, de atividades, enfim, de uma diversidade de conteúdos, mas que permitem às pessoas em todas elas já disporem de soluções para corresponderem às necessidades dos seus alunos. Mas estamos em crer que pode ainda ser muito aperfeiçoado, ao nível dos conteúdos, da riqueza de conteúdos, ao nível da usabilidade e ao nível da amigabilidade. Temos, por exemplo, a noção que em termos gráficos ainda há muito a fazer, aliás, gostaríamos já de ter uma versão mais sofisticada, mas por diversas razões, incluindo questões de direitos de autor, tivemos que aguardar um bocadinho para lançar essa visão gráfica mais sofisticada. De todo modo, a ferramenta que temos já é plenamente funcional e dispõe de recursos para este ano escolar que agora se vai iniciar. Como dizia, entendemos que pode e deve ainda ser muito aperfeiçoada e gostaríamos que esse aperfeiçoamento fosse feito em colaboração com a comunidade escolar. Gostaríamos que em torno desta plataforma se mobilizasse a comunidade escolar e que nos ajudasse com os seus contributos a tornar esta ferramenta cada vez mais útil, funcional e fácil de utilizar. Aliás, este momento de lançamento é também o momento de início do processo de avaliação. Como vos será dito depois, os professores estão desde já convidados a utilizar e a darem-nos o seu feedback para que possamos perceber que caminhos devemos seguir para aperfeiçoar a plataforma. Como vos disse, esta é uma plataforma essencialmente de agregação de conteúdos. Existem muitos conteúdos em Portugal e por esse mundo fora, e aquilo que fizemos foi colocá-los num sítio único, a que os professores podem recorrer. No entanto, apercebemos já de lacunas e começamos a trabalhar para as ultrapassar. Por exemplo, como spin-off deste projeto, foi lançado já há um ano o jogo pedagógico em linha Verdade ou Mentira,
que, de uma forma lúdica, visa ajudar os alunos a desenvolverem competências para identificar desinformação. Quanto ao evento de hoje, será composto por várias partes. Teremos um momento em que a literacia mediática será contextualizada no sistema educativo, depois passaremos à apresentação da plataforma propriamente dita e, de seguida, daremos a oportunidade para a colocação de perguntas. Este nosso evento será encerrado com intervenções dos senhores de Estado de Estado de Cinema, Audiovisual e Média e Adjunto e da Educação. Passo agora a palavra a Marta Moreira Dias, da Associação DNS.pt, que, como referi, generosamente aceitou apoiar este projeto. Marta, a palavra é sua. Peço desculpa que eu estou aqui com um problema técnico que está resolvido, entretanto. Estão-me a ouvir, penso eu. Bem. Peço desculpa, pronto. Está resolvido aqui o meu problema. Ora bem, muito boa tarde a todos, muito obrigada por esta oportunidade. O meu nome, como o Sérgio já teve a oportunidade de apresentar, eu sou Marta Dias, sou vogal do Conselho Diretivo do Ponto PT. Só para ser muito breve em relação ao Ponto PT, para aqueles que não saibam muito sobre nós somos uma associação privada sem fins lucrativos. Temos na nossa estrutura representativa o Governo, via Fundação para a Ciência e Tecnologia, uma representação considerável daquilo que chamamos os consumidores em Portugal, isto através da Associação DECO, também vos é familiar, e também temos uma representação dos nossos agentes de registro e eu diria do tecido económico relevante a nível nacional no campo das comunicações eletrónicas, isto via a ACEP, e portanto é esta a nossa estrutura da nossa organização. Depois também temos a Academia representada, já não na nossa Assembleia Geral, já não como membro fundador, mas no seio do nosso Conselho Diretivo. Ora bem, o Ponto PT é a entidade em Portugal que faz a gestão e a operação do domínio de topo, o Ponto PT, explicando isto um bocadinho por miúdos, se me permitem a expressão, quando digitam por exemplo, google.pt, isto foi um endereço da internet que foi registado junto da Associação DNS.pt. Portanto, esta é a nossa competência, eu diria a nossa competência mais genérica, a nossa competência mais relevante, mas também temos tido uma intervenção muito grande e uma intervenção que decorre sobretudo dos nossos estatutos, mas também das parcerias que temos feito e sobretudo não só com a componente privada nacional, mas também com o governo português nas suas diversas organizações e como dizia, temos tido uma grande intervenção ao nível das ações nacionais de capacitação e inclusão digitais. Refiro-me à iniciativa Muda, Movimento para a Utilização Digital Ativa, onde somos fundadores, refiro-me muito relevante ao Programa Nacional de Políticas Públicas em matéria de reforço das competências digitais, o Unicode 2030, que provavelmente vos é familiar, ao trabalho que temos desenvolvido com o Portugal Digital, como sabem tem a tutela da Secretaria de Estado da Economia e da Transição Digital, sobretudo com a implementação do Plano Nacional da Ação para a Transição Digital, que também provavelmente vos é familiar. Portanto, porquê é que nós nos juntámos a esta importante iniciativa? Juntámos-nos desde logo pela sua componente formativa, nós temos tido uma atuação muito relevante também a este nível. Gostava de vos falar também, se tivesse tempo, mais sobre isto, mas da associação em si, que foi uma associação criada recentemente para o desenvolvimento do pensamento computacional nos nossos jovens, nas nossas crianças também, começando pelos mais pequenos, e portanto aliciou-nos particularmente esta ideia de alguma forma aguçar o sentido crítico dos nossos jovens, tornar os nossos jovens mais informados, mas mais seletivos na informação que vão buscar e sobretudo na informação que disseminam diariamente. Isto prende-se com uma outra questão onde o Ponto PT tem trabalhado particularmente, que é a questão da confiança, a confiança no uso da internet e das ferramentas que a internet nos proporciona.
Portanto, como dizia, a promoção da confiança e da segurança está no nosso DNA e está também numa obrigação que corre dos nossos estatutos e das parcerias que temos feito, e esta não seria também exceção. Eu não sei se tiveram a oportunidade, provavelmente terão visto, foi noticiado há cerca de 2 dias, um estudo muito relevante que foi desenvolvido pela Universidade de Nova Iorque e a Universidade de Grenoble, que dava conta, fazia uma fotografia àquilo que é o acesso à informação hoje pelos mais jovens, e uma conclusão muito particular e muito perigosa, e que não é novidade, é a procura cada vez maior de sites e, sobretudo, este estudo estava um bocadinho orientado para as redes sociais e designadamente para o Facebook, mas para as páginas que eram conhecidas como tendo e divulgando maior número de notícias falsas, incorretas e de alguma forma que contribuem para o boom desta desinformação, que o Dr. Sérgio já teve a oportunidade de falar. É inacreditável que estas situações continuem a acontecer, e nós no .pt estamos profundamente envolvidos e interessados em estar envolvidos em iniciativas desta tipologia e que permitam o combate sério a este problema, que é um problema premente. Eu gostava de vos dizer que, para além de deixar os meus agradecimentos, reiterados agradecimentos pela oportunidade que nos deram ao .pt de colaborar convosco aqui e permitindo de alguma forma ajudar-vos na operacionalização tecnológica desta plataforma, que tem a cara do lem.gov.pt e que vai-vos ser descrita daqui a pouco. Eu, para além de vos dar os parabéns, e especialmente ao grupo de trabalho que idealizou e que trabalhou nos conteúdos e na estruturação toda desta iniciativa, eu gostava de vos dizer que vamos continuar a acompanhar e fazemos toda a intenção de divulgar nos nossos canais e de promover mais esta ferramenta que será fundamental, estamos certos, na área da literacia mediática. Um bem-aja a todos, os nossos votos dos maiores sucessos, que tudo corra bem, e estamos a apostar nesta iniciativa como de resto tem sido nosso timbre, e foi um gosto poder ajudar-vos e vejam aqui no .pt sempre um parceiro de excelência e que está disposto a abraçar este tipo de iniciativas. Eram estas as minhas palavras, muito curtas. Eu passava a palavra agora ao Pedro Meireles, que representa aqui um dos parceiros envolvidos no grupo de trabalho, a DGE, e portanto fico à vossa disposição para, se eventualmente tiverem alguma questão para o .pt. Muito boa tarde e obrigada por tudo. Muito obrigado, Marta. Peço então ao Pedro Meireles, da Direção-Geral de Educação, que toma a palavra para nos dar nota da contextualização da literacia para os média no âmbito do sistema escolar. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado também por esta oportunidade. Eu tomei a liberdade de compartilhar aqui uma pequena apresentação que fiz, porque o objetivo, de facto, é como conseguir relacionar a questão da literacia mediática com alguns referenciais curriculares que estão presentes no nosso sistema educativo, sendo um deles a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E saber de que forma é que poderemos cruzar quer estes documentos, quer a questão da literacia para os mídias. Relativamente à literacia para os mídias, antes de entrar aqui na questão do referencial, o que quero dizer é que a literacia em si é uma capacidade para ler, para escrever, para usar a leitura e a escrita como uma forma de adquirir conhecimento, desenvolver capacidades, desenvolver uma participação ativa na sociedade. Por isso, quando se fala de literacia, até poderíamos dizer, estaríamos a falar de uma alfabetização para os mídias. Essa alfabetização para os mídias consiste no principal objetivo desta plataforma e também de alguns documentos que eu já vou referir mais à frente. Mas começo só por referir 2 que falam sobre aqui o tópico da literacia para os mídias, que é a recomendação da Comissão Europeia de 20 de agosto de 2009 e também uma outra do Conselho Nacional de Educação, apenas para dizer que segundo a Comissão Europeia, e passo a citar, a literacia para os mídias é a capacidade de aceder aos mídias, de compreender e avaliar de modo crítico os diferentes aspectos dos mídias e dos seus conteúdos e de criar comunicações em contextos diversos. Por isso, há aqui 3 dimensões importantes. A questão dos acessos e dos usos,
o que significa que esta literacia pressupõe o acesso a diferentes tipos de mídia, a sua leitura, análise e compreensão crítica, no que diz respeito, por exemplo, às instituições mediáticas, ao tipo e géneros de textos, às tecnologias, às audiências e, por fim, a terceira dimensão, a da produção e da expressão, que engloba competências para criar conteúdos e usar os mídias como meio de expressão e de participação. Ora, o objetivo é, de facto, criar esta cidadania mais qualificada e uma sociedade mais inclusiva. E daí a questão da literacia, ou, como eu lhe chamo, alfabetização para os mídias. Porque a literacia para os mídias não é só uma questão de saber como se usam determinados dispositivos, mas implica também uma compreensão crítica sobre o modo como os mídias funcionam, como comunicam e como representam o mundo e como são produzidos e usados. E este será o ponto que terá ou deverá ser desenvolvido pelas escolas. Estabilizado muito sumariamente aqui o conceito de literacia para os mídias de uma forma muito reduzida, surge aqui o primeiro referencial curricular, um dos três dos referenciais curriculares. Ora, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, como sabem, é a matriz comum para todas as escolas, ofertas e modalidades educativas no âmbito da escolaridade obrigatória. E este perfil refere, por exemplo, concretamente, que o mundo atual coloca novos desafios à educação. E é neste contexto de novos desafios que a escola, enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, que a escola desenvolve e promove a literacia para múltiplas competências, para múltiplas áreas. E este desenvolvimento destas múltiplas literacias que é importante e que importa referir. Ora, uma das visões deste perfil, que está estruturado em 8 princípios, 10 áreas de competência e 5 valores, é que o jovem, à saída da escolaridade obrigatória, seja um cidadão munido de múltiplas literacias, que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no seu dia-a-dia. Exatamente de modo a conseguir criar uma relação quer de confiança, quer de segurança, relativamente à informação, à falsa informação falsa, digamos assim. Ora, esta noção de competência que, usando a literacia mediática que se deve promover, implica, de facto, alguns conhecimentos, algumas capacidades e algumas atitudes, e implica que esta competência seja desenvolvida numa situação real, numa situação em que os alunos desenvolvem ativamente e pertencem num contexto real esta noção. Envolve também, por exemplo, algumas áreas de competências. Vou só citar duas. A literacia para os mídias envolve, por exemplo, linguagens e textos. Esta área de competência implica dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal. Ou, por exemplo, a área de competência, informação e comunicação, em que o aluno deverá ser capaz de utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar e validar e mobilizar informação. Não vou continuar por descrever outras áreas de competência, seria possível, mas o perfil e a literacia mediática são documentos que se podem facilmente articular. E o mesmo relativamente à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Ora, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, tal como o perfil que foram publicados em 2017, diz várias coisas, mas eu vou citar apenas 4 muito simples. A primeira é que a literacia para os mídias pode estar integrada, e está integrada no currículo, nas atividades letivas e não letivas, nas práticas diárias da vida escolar e na sua articulação com a comunidade. A literacia mediática, partindo do princípio desta alfabetização para os mídias, assentem práticas educativas que promovem a inclusão. E, igualmente importante, deverá decorrer de práticas sustentadas no tempo e não de meras intervenções pontuais. E, neste sentido, deverá fazer parte da vida da escola.
E o quarto ponto que eu queria referir é o facto de envolver alunos em metodologias ativas, oferecendo oportunidades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais, provendo claramente um pensamento crítico, uma participação ativa e o desenvolvimento de conhecimentos em áreas não formais. Genericamente, pode-se então perguntar, ora, tendo a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania sido regulamentada pela portaria que regulamenta o Decreto-Lei nº 55 de 2018, de 6 de julho. Tendo essas portarias elencado 17 domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, a pergunta que se pode colocar é como é que, havendo 17 domínios, eu poderei estar apenas focado ou aqui no domínio dos mídias. Porque, na verdade, o que se pretende é promover 17 literacias. Ora, a questão é que outra pergunta que se pode fazer é como é que os mídias, sendo um domínio obrigatório em pelo menos 2 ciclos do ensino básico, pode-se, por exemplo, ser trabalhada no ensino secundário. O importante nesta Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, enquanto documento orientador, é a possibilidade que dá às escolas, para cada uma das 810 escolas ou agrupamentos de escolas a nível nacional, construir a sua Estratégia de Educação para a Cidadania na escola. E, nesse sentido, tomar opções relativamente aos domínios e aos temas que pretende escolher, sabendo-se que os domínios devem ser vistos como intercomunicantes, tendo por base uma visão holística da pessoa. Dizendo de outro modo, mesmo que se esteja a trabalhar ou que tenha sido escolhido o domínio dos direitos humanos, nada impede que se faça uma relação transversal com o domínio dos mídias ou, por exemplo, o domínio de segurança, defesa e paz. E, nesse sentido, embora sejam de facto 17 os domínios, é claramente possível trabalhar temas e cruzá-los, quer entre domínios, quer entre aprendizagens essenciais de várias disciplinas. Por exemplo, há também outros temas, porque a abordagem destes domínios deverá privilegiar o contributo de cada um deles para o desenvolvimento, só para lembrar dos princípios, valores e áreas de competências do perfil dos alunos. Havendo temas que já são trabalhados, já há algum tempo para cá, também é possível, por exemplo, falando não a temática do não ao discurso do ódio, que se liga aos direitos humanos, também se pode relacionar com os mídias e de que forma é que se consegue promover uma literacia para os mídias que abarque este tópico. Ou a questão da cibersegurança, ou a questão da dependência da internet. Por isso, na verdade, embora haja estes 17 domínios, é claramente possível conseguir estabelecer uma linha de pensamento que estruture o desenvolvimento do trabalho a nível curricular. Passando para os referenciais educativos. Havendo a Estratégia de Educação Nacional de Educação para a Cidadania da Escola, a Direção-Geral de Educação está elaborado e já elaborou alguns referenciais educativos. Existem já 11 publicados. Há um referencial que neste momento está em consulta pública, o referencial do bem-estar animal, e o objetivo destes referenciais, que basicamente têm todos a mesma estrutura, uma introdução, estão organizados por temas, subtemas, objetivos e descritores de desempenho, mas o objetivo deste referencial de todos estes referenciais é constituírem-se como documentos enquanto orientadores, que não são prescritivos, mas que apresentam temas que permitem ser trabalhados pelas escolas. Relativamente ao referencial de educação para os mídias, que tem 12 temas, ele já foi publicado em 2014 e já se colocava neste referencial a questão da literacia para os mídias.
o que significa que a Direção-Geral de Educação também tem sido sensível a este tema. Neste momento, este referencial está em processo de revisão e de atualização, exatamente porque a sociedade é muito dinâmica, a tecnologia tem evoluído bastante e sentimos a necessidade de proceder a esta revisão e atualização do referencial, que está neste momento a decorrer. E a importância deste referencial deve ser vista em paralelo com projetos que são desenvolvidos para escolas. Ora, os projetos que são desenvolvidos pelas escolas são também outra oportunidade de contextualizar o referencial, porque o referencial apresenta, de facto, os temas e os subtemas, mas depois são estas iniciativas da Direção-Geral de Educação ou de outras instituições que permitem trabalhar o que é apresentado no referencial. Um deles são os clubes de informação e de comunicação, que agrupam, por exemplo, blogs, fotografias, jornais, podcasts, por aí fora. Outro é o concurso Mediação, que já tem algumas edições, e cujo objetivo é fomentar o uso crítico, responsável e criativo dos mídias enquanto instrumentos de cidadania e de liberdade de expressão. E este concurso de mediação toca também a imprensa, a rádio, a televisão, o cinema e também as tecnologias de informação e de comunicação. Outro programa, este desenvolvido pela ABAI, consiste na iniciativa Jovens Repórteres para o Ambiente. E, embora aqui estejamos a criar uma ponte com o domínio de educação para o ambiente, não deixa de ser relevante, não deixa de ser um bom exemplo para a articulação que pode existir entre estes dois domínios. Recentemente, o Público na Escola regressou. O objetivo do Público na Escola é uma iniciativa promovida pelo Jornal Público, pretende também fomentar a literacia mediática e também usar os jornais escolares no processo de ensino-aprendizagem e na construção de uma identidade das escolas. Como o Sérgio referiu há pouco, foi lançado dia 13 de novembro, em Lisboa, no agrupamento de escolas Essa de Queiroz, este quiz Verdade ou Mentira, que é um jogo pedagógico exatamente sobre a questão da desinformação e sobre as notícias falsas. Também regularmente temos participado e promovido o Encontro Nacional de Educação para os Média e, para avançar e para não perder muito tempo, vou então, passando os referenciais e passando das iniciativas que a Direção-Geral de Educação promove, para a formação. É a terceira área em que a Direção-Geral de Educação está envolvida. Este ano letivo que passou, 2019-2020, realizámos 3 oficinas de formação com a colaboração do Senjor. Estas 3 oficinas de formação, a Educação para os Mídias e para a Cidadania, decorreram em Coimbra e Vila Nova de Gaia, a importância dos mídias sociais e a participação democrática em Aveiro e Santarém e a literacia para os mídias de jornalismo, práticas pedagógicas com os mídias e acerca dos mídias, na Figueira da Foz, na Covilhã, em Santarém e Sines, com a presença de cerca de 300 professores. Para fazer, então, um ponto de situação relativamente à intervenção da Direção-Geral de Educação sobre literacia mediática. É possível integrar a literacia mediática, uma educação para os média, nos referenciais curriculares que estruturam o nosso sistema educativo, nomeadamente o perfil dos alunos, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e o referencial de educação para os mídias. É possível cruzá-los também com as aprendizagens essenciais de várias disciplinas e, aliando estes 3 documentos às iniciativas que vamos desenvolvendo anualmente e às oficinas de formação e a outras atividades de formação contínua, é possível, de facto, ter instrumentos e ferramentas para desenvolver esta área no sentido de capacitar os alunos, de os alfabetizar, no sentido de conseguirem compreender e perceber aquilo que circula nos meios de informação.
Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Muito obrigado, Pedro. Vamos então agora passar para a apresentação da plataforma. Vou pedir ao Vítor Tomé, que é membro do grupo de trabalho, é também professor, investigador e formador nestas áreas, para nos fazer um percurso que permita ficarmos então a conhecer a plataforma. Vítor, passo-lhe a palavra. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. Queria primeiro e antes de tudo agradecer o convite para poder fazer a apresentação da plataforma LEM, que vou começar já a partilhar. Pergunto só se estão a visualizar a plataforma, por favor. Não. Eu estou. Estamos a ver o desktop do ambiente de trabalho. Já estão a ver agora? Agora já. Pronto, ok, muito obrigado. Desculpe, estava aqui com um problema no rato, não conseguia de maneira nenhuma clicar no logo da internet. Pronto, obrigadíssimo. Então, a plataforma que nós hoje vemos e que já está em linha desde ontem, portanto, tem aqui essencialmente as áreas sobre recursos, algumas notícias, depois os contactos também. Portanto, a notícia de destaque hoje, obviamente, a apresentação. Eu gostaria de começar por ver o que é a plataforma em si, embora o Sérgio já tenha dito o essencial, mas no fundo é a lógica de agregador de recursos, portanto que existem recursos de diferentes, digamos, áreas, portanto da área do vídeo, do áudio, podem haver jogos, propostas de atividades, inclusive também sítios de internet podem ser aconselhados. Essencialmente, a plataforma destina-se a professores, mas também, portanto, do pré-escolar até ao básico e ao secundário, mas também pode ser, obviamente, usado por outros formadores, por pais, por alunos, por toda uma área ou todo um conjunto de pessoas que trabalham nestas áreas, muitas vezes até em organizações não governamentais ou outras áreas. E, portanto, tem um grupo, o grupo é extenso, digamos assim, é um grupo muito interessante, que reúne muitas entidades e instituições diferentes. E como é que funciona o trabalho deste grupo? Essencialmente, o trabalho foi organizado, ou seja, os recursos estão organizados em 10 áreas, que vão desde o acesso, como o Pedro agora falava, que é fundamental na educação para os médios, na literacia dos médios, até à publicação, até à produção de conteúdos, portanto, passando pela análise crítica, pela segurança, pela gestão da identidade online, pela gestão como é que se age do ponto de vista ético e de empatia online, e depois também como é que se pesquisa a informação, como é que se analisa a informação, como é que se produz informação. Tem recursos para os diferentes níveis de escolaridade e estão organizados por nível de escolaridade, e, portanto, é possível fazer pesquisas por nível de escolaridade e também por tipo de recurso. Como vos dizia, há recursos diferentes, portanto, desde o audiovisual até às páginas web, passando pelo jogo, que um dos exemplos é aquele que o Sérgio já tinha falado e que o Pedro referiu novamente, o Verdade ou Mentira, e depois, embora o essencial dos recursos estejam em português, alguns recursos, por não estarem traduzidos ou por não haver equivalente em português ou em língua portuguesa, é importante partilhá-los na sua língua, sendo que alguns dos recursos que estão aqui partilhados estão até em mais línguas do que aquelas que estão aqui explicitamente referidas, e daí que existam outras. Em relação ao LEM propriamente dito, e como é que nós podemos explorar o LEM? Essencialmente, nós pensámos, enquanto grupo, nos recursos, portanto, além de procurar os recursos em função da sua língua em que estão disponíveis, em função do nível de escolaridade e do tipo de recurso, foram criadas etiquetas a que cada recurso está associado. No essencial, digamos que cada recurso deverá, em tese, estar associado a 1, 2, 3 etiquetas. Portanto, se um recurso está associado a todas as etiquetas, portanto, obviamente,
deixa de ser um recurso pesquisável e passa a ser um recurso geral. E depois, dentro destas etiquetas, elas não estão por ordem alfabética, mas estão pela ordem as que têm mais recursos associados. E uma delas é, por exemplo, os tipos de média, desinformação, participação. Portanto, vamos tendo um conjunto, são cerca de 50, não chegam a 50 etiquetas, mas que têm desde os direitos humanos também, à liberdade de expressão, à segurança, à publicidade, à gestão de identidade, o discurso do ódio, que há pouco foi falado, o negócio dos média, o cyberbullying, como criar palavras-passe e outros recursos, portanto, e outras palavras-chave ou etiquetas como lhe preferirem chamar. Em termos de exemplo, e vamos ver, por exemplo, vamos imaginar, eu quero pesquisar aqui um recurso que esteja... Eu quero fazer uma atividade, por exemplo, sobre desinformação. Ok, então eu quero fazer essa atividade e quero que ela esteja em língua portuguesa. Então, se quero que ela esteja em língua portuguesa e quero que seja uma atividade, eu posso vir pesquisar, por exemplo, atividades. E quando tenho atividades e em português, agora venho às etiquetas e digo, bem, eu queria aqui uma atividade de desinformação e o que é que eu tenho aqui, o que é que me oferece a plataforma. Vamos ver, por exemplo, aqui, detectar fake news. A plataforma explica que este recurso é um recurso que foi disponibilizado e está disponibilizado pela Rede de Bibliotecas Escolares, que é um dos parceiros do grupo. E então, como é que o recurso está em português, está associado a estas áreas, está associado a 3 etiquetas, análise de conteúdos, desinformação, globalização, e depois tem aqui em baixo o link para aceder ao recurso. E quando acedemos ao recurso, vamos automaticamente para, digamos, o dono do recurso. Portanto, quem fez aqui, pedimos algo muito estruturado e, portanto, daí que esteja perfeitamente estruturado a quem se dirige, está mais relacionado com o ensino secundário, com a filosofia, com a área da cidadania e desenvolvimento, fala de notícias, portanto, há objetivos estruturados, portanto, um professor que queira pegar numa atividade e depois adaptá-la, portanto, tem aqui preparado os objetivos, todo o desenvolvimento da atividade, portanto, como é que vai conversar com os alunos, quais são os temas que poderá abordar, quais são os recursos que poderá usar para o fazer, o que é que vai propor para ser feito em grande grupo, em pequeno grupo, e depois com as aprendizagens com a biblioteca escolar, estão aqui explicitamente referidas também em termos de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, portanto, o que é essencial nas competências. Esta articulação, como disse, é possível com a filosofia, cidadania e desenvolvimento, e depois tem alguns recursos, ou seja, há recursos para os quais o LEM remete, que depois também remetem para outros recursos, como é, por exemplo, o caso aqui de um vídeo que fala sobre a questão da verdade e da mentira. Portanto, um vídeo que vem falar, que pode ser usado até em diferentes línguas, por exemplo, mas queríamos dar esta ideia que há recursos, portanto, há recursos que estão associados a recursos que nós partilhamos aqui, portanto, que agregamos aqui. Além disso, ainda dentro desta atividade oferecida pela Rede de Bibliotecas Escolares, ainda é possível, por exemplo, portanto, descarregar em PDF a atividade, tem apenas 2 páginas e toda a informação fica disponível e, portanto, é imprimível e pode-se usar como entenderem. Portanto, as pessoas podem adaptar a partir daqui, podem fazer o que acharem melhor em função, obviamente, do contexto e dos alunos. Mas vamos imaginar, por exemplo, que numa sessão surge uma questão qualquer sobre violência e que se relaciona, por exemplo, com o bullying ou com o cyberbullying, por exemplo, e vocês dizem, ok, mas estamos a falar de quê concretamente? Vamos buscar um recurso, por exemplo, audiovisual e que esteja em português. Então, agora vamos procurar aqui nas etiquetas. Nós temos alguma etiqueta chamada, que diga especificamente cyberbullying? Sim, temos. Então, e o que é que temos aqui? Temos aqui cyberbullying na informação dirigida aos jovens. E, por exemplo, faz delete ao cyberbullying. Ok. O que é este recurso? Portanto, aqui tem uma sinopse do recurso. É um recurso oferecido pela RTP Ensina. Portanto, tem associado a 2 etiquetas.
é para segundo e terceiro ciclo e pertence a 2 áreas, estando em português. A hiperligação para o recurso vai levar-nos, obviamente, ao site da RTP Ensina, que por sua Como vez nós estamos cada vez mais vai... nos nossos telemóveis, nas plataformas de redes sociais, estamos muitas vezes influenciados por uma perspectiva de só mostrarmos o que é bom em nós. E nem sempre é fácil para nós mesmos, os pais, os encarregados de educação, os professores, perceberem ou identificarem situações menos positivas. Por isto é que é tão importante nós às vezes não deixarmos passar aqueles pequenos gestos ou aqueles pequenos momentos em que nós podíamos ter feito a diferença e se calhar porque não reagimos ou reagimos negativamente não o fizemos. Eu acho que os jovens estão... Portanto, é um recurso que explica, tem jovens a falar do problema, depois tem obviamente outros depoimentos, tem inclusive depoimentos de pessoas ou de jovens que foram vítimas de bullying ou de cyberbullying. O que é interessante porque é possível, portanto, através da plataforma, de uma forma muito simples, muito intuitiva, ir buscar recursos. Vamos imaginar, por exemplo, que numa aula ou numa atividade extracurricular, alguém diz, ontem vi uma série ou uma coisa do género, ou um filme, ou uns desenhos animados onde se falava, por exemplo, de FOMO. O que é FOMO? Então vamos pesquisar. Vamos à plataforma e vamos pesquisar diretamente, em vez de ir pelas etiquetas. Portanto, vamos ver o que é o síndrome de FOMO. Então, temos aqui um recurso, vai dizer o que é o síndrome de FOMO, é de um curso cidadão cibersocial oferecido pelo Centro Nacional de Cibersegurança, está em português, associado a 2 palavras, é mais para terceiro ciclo e secundário. Isso é um recurso muito curto, portanto, vamos ouvir, por favor. O síndrome de FOMO. Desculpem. Não se... Peço desculpa, mas ele não está. Agora. Festa. Faz scroll e vê outro amigo numa praia paradisíaca. Outros amigos falam de um restaurante que ainda não conhece. De repente, começa a sentir aquilo a que chamamos FOMO. FOMO é a ansiedade que experienciamos quando sentimos que há coisas excitantes a acontecer e que nós não participamos nelas. Hoje em dia, este sentimento é muitas vezes desencadeado pelas redes sociais. Ver o que os nossos amigos estão a fazer pode ser uma coisa boa, mas pode levar-nos a fazer comparações. Como lidar com o FOMO? Faça algum detox das redes sociais, umas horas ou uns dias. Foque-se na sua vida e aproveite-a sem comparações. Lembre-se, a vida que vemos nas redes sociais não é a vida real, são apenas momentos. Portanto, em cerca de 1 minuto, portanto, em cerca de 1 minuto foi possível explorar um recurso que dá uma noção e pode iniciar-se a partir daqui uma discussão, pode iniciar-se uma atividade. Portanto, a plataforma não funciona numa lógica de formar os professores, não, os professores sabem usar os recursos, a ideia é disponibilizar os recursos que eles achem interessantes, que eles considerem que são adaptáveis ao contexto e aos alunos que têm e que os possam usar dessa forma. Portanto, não pretende, não, tem que fazer esta atividade de fio a pavio, não, nem pouco mais ou menos. Existem atividades, como vimos no início, mas existem depois outros recursos. Vamos imaginar, por exemplo, que há pouco o Pedro passou um slide onde falava, por exemplo, de sextortion e vamos, por exemplo, os alunos estão a discutir na aula de inglês a diferença entre sextortion e sexting. É a mesma coisa, não é? O que é, o que é que se passa? Então vamos ver, calma, existe sextortion, existe, não pesquisamos. Quando pesquisamos, encontramos, por exemplo, aqui um recurso em inglês, e daí a importância também de existirem recursos noutras línguas, e aqui temos sempre o sextortion, sexting, sex chatting, o grooming, ou revenge porn. São vídeos de 5, 6 minutos, portanto já são mais longos, estão em inglês, também estão disponíveis com legendas em francês, e podemos fazer a hiperligação para o recurso e a partir daqui, é o recurso do Conselho da Europa, a partir daqui estruturar uma atividade, seja ela em contexto de aprendizagem formal, não formal ou até meramente informal. É possível explicar, é possível ter acesso a dados,
temos as definições e, caso queiramos, podemos, ora, estando na aula de inglês ou na aula de francês, por exemplo, é possível ver este vídeo em francês, é possível... You may have heard of the term sextortion, which is in reality sexual coercion and extortion. The term sextortion is very debated in the field of child protection because the term does not clearly indicate that this is sexual exploitation. I'm Elizabeth Milovidov, and I would like to talk to you about the sexual extortion of children online. So what is it exactly? É interessante, porque, por exemplo, a Elizabeth é uma das maiores especialistas, eu ia dizer europeias, mas não é europeia, porque a Elizabeth é americana, é uma advogada americana, mas seja como for, ela é uma das maiores especialistas que trabalham na Europa nestas áreas, e, portanto, é muito interessante, ou seja, não temos isto em português, mas é possível explorar, e, obviamente, podemos explorar isto numa aula de francês, ou numa atividade com alunos de francês, ou com alunos de inglês, ou numa atividade até de intercâmbio. Lembro-me de há vários programas de intercâmbio que as escolas têm, portanto, podem usar também alguns recursos nessas áreas. No essencial, eu penso que com estes exemplos ficamos com uma ideia do leme. O que é que gostava de dizer? Como disse o Sérgio, a ideia é que este leme seja colaborativamente feito, portanto, o leme não está feito, nem longe disso. O que está feito é uma plataforma que tem que ser aperfeiçoada e melhorada, mas que é possível colaborar no LEM e, portanto, um professor que cria um recurso, que tenha disponibilizado, um vídeo que tenha feito, ou um professor que use recursos que não estão aqui, que considera interessantíssimos e que podiam usar outros colegas, então basta partilhar o título do recurso, o link, onde é que ele se enquadra, e depois enviar um mail de correio eletrónico e, se assim o entender, poderá escrever o seu nome, até porque o seu nome poderá ficar associado à partilha desse recurso. E, portanto, o LEM essencialmente é isto, é uma plataforma simples, digamos assim, que pretende ser colaborativa e que vai ter que ser avaliada e, portanto, a avaliação do LEM vai ser feita já a partir de hoje, portanto, ela já começou antes com os grupos, com o próprio grupo de trabalho, mas vai começar a ser feita com os próprios professores, com os próprios formadores, e a ideia é que se inscrevam, que respondam a um questionário muito simples, que demora cerca de 10 minutos, e que depois esses dados serão, obviamente, partilhados e ainda analisados e interpretados colaborativamente com professores em grupos de foco. E, no essencial, agradeço-vos o tempo que me disponibilizaram e fico disponível para alguma questão que tenham. Obrigado. Muito obrigado, Vítor. Vamos então passar agora à parte das perguntas. Peço à Susana Tavares, membro do grupo de trabalho, que nos dê nota das perguntas que recebemos para lhes podermos responder. Naturalmente há sempre muitas perguntas que se repetem, portanto iremos só àquilo que será o essencial das perguntas. Muito boa tarde, agradeço a todos a vossa participação. Aliás, estamos todos muito surpreendidos, temos 410 participantes, obrigada. Em relação às perguntas, como o Sérgio referiu, temos perguntas que até já foram respondidas, portanto acabamos por ter que fazer aqui uma seleção rápida porque o tempo é curto. Temos ainda aqui outra questão que nos pareceu por esclarecer, que eu dirijo ao Sérgio, mas que também depois pode ser complementada por outro palestrante. Este projeto contempla o referencial das aprendizagens essenciais e daí a questão deste participante é valorizado o papel das bibliotecas escolares na entrega e acesso a esta plataforma? O grupo de trabalho conta com representantes de múltiplas entidades, entre as quais da rede das bibliotecas escolares. Portanto, pensamos que nesta fase da concepção essa perspectiva das bibliotecas terá sido acautelada. De qualquer forma, como foi já referido, pretende-se que esta plataforma seja aperfeiçoada contando com o contributo dos professores, que são o seu principal público-alvo, e também dos professores bibliotecários. Aliás, no processo de avaliação, pretende-se que haja grupo de foco específico com professores bibliotecários. E daí que, enfim, respondendo afirmativamente à pergunta, creio que o mais importante é dar nota da disponibilidade para cada vez mais
ir ao encontro dessas necessidades e daí pedir-nos a colaboração de toda a comunidade escolar, em particular para este efeito dos professores bibliotecários, para conseguirmos perceber melhor as necessidades e cada vez mais conseguir dar-lhes resposta. Não sei, Pedro, se tem algo a acrescentar? Não muito, apenas para referir que seria importante convocar as aprendizagens essenciais das várias disciplinas, porque é possível, dentro de cada disciplina, puxar o tema da literacia mediática no sentido de ter uma visão mais integrada e mais transversal de todo este campo de conhecimento. Por isso a ideia é que não há propriamente fronteiras, mas haverá mais sinergias. Muito obrigada, Pedro. Agora, pegando um pouco também naquilo que o Sérgio referiu, portanto, vou deixar uma última questão ao Vítor, que se prende com o processo de avaliação da plataforma. Um dos participantes questiona como pode participar. Portanto, não ficou claro. Vítor, pode esclarecer? Sim, claro, obrigado, Susana, e obrigado pela questão. A forma é, portanto, os professores foram convidados, digamos assim, a responder a um questionário. Hoje, segundo percebo, portanto, vai ser distribuído no final. Quem quiser participar poderá responder a esse questionário clicando no link, ou se poderá contactar a equipa do LEM através do formulário de contactos LEM, que está lá, portanto, como é que podem contactar, e enviar o mail, e, portanto, será enviado o link. Penso que não há qualquer problema. Aliás, agradecemos até que quanto mais mais pessoas avaliarem a plataforma, melhor ela se poderá tornar. Obrigado. Estava aqui, peço desculpa, mas pronto, só para esclarecer aqui uma questão que surgiu neste momento, que é onde é que eu me posso registar na plataforma. Vítor, se calhar para ti, como... A plataforma não carece de registro, ela está em acesso aberto e, portanto, todas as pessoas poderão usar. Ela está aberta online, portanto, se quiserem sugerir recursos, tem um formulário para sugerir recursos. Se quiserem algum outro tipo de contacto, tem um formulário de contactos, que é muito simples, tem o nome, o mail e a mensagem, mas não é necessário o registro. Muito obrigada. Obrigado. Dou por terminado esta questão das questões. Muito obrigado, Susana. Gostaria de deixar só duas notas, ainda em complemento das questões. Uma ainda não foi referido, penso que já todos sabem, mas se alguém ainda não se apercebeu, o endereço da página é lem.gov.pt, muito simples, e também dar nota de que haverá 2 questionários. Um questionário de satisfação associado aqui à lógica da plataforma Zoom, que é um questionário de satisfação com este webinar, com este evento. Convidamos todos os que assistem a responder. E haverá um outro questionário que tem a ver com o processo de avaliação da plataforma LEM, que foi dirigido a professores, mas quem esteja a acompanhar este evento e não tenha recebido e tiver disponibilidade para participar nesse processo de avaliação e aperfeiçoamento da plataforma, teríamos muito gosto em receber essa disponibilidade através do formulário de contacto da plataforma. Bom, vamos agora encaminhar-nos para o final deste evento e contaremos com umas palavras finais por parte do Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, Nuno Artur Silva, e também por parte do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Nuno Artur Silva. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Antes de mais, quero manifestar a grande satisfação pela razão que nos encontramos aqui hoje que é Dia Internacional da Literacia, e é também momento de iniciar um novo ano escolar. Quero mostrar aqui desde logo a nossa satisfação por podermos estar a apresentar aqui este projeto LEM. No momento em que o atual ecossistema dos média é muito marcado pela desinformação e pelas questões relacionadas com a transição digital, esta consciência da importância de densificar um sistema de ensino que atenda às necessidades de elevação dos níveis de literacia mediática dos alunos do século XXI é para nós crucial. É crucial colocar, digamos, no centro das nossas
preocupações. Estamos muito contentes com, digamos, o trabalho que foi alcançado pelo grupo que organizamos e acho que é da mais elementar justiça, desde já agradecer a esse grupo de trabalho, fazendo até referindo individualmente os seus membros por ordem alfabética: Bárbara Simões, do Público na Escola, Bruna Afonso, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Cláudia Lobo, da Visão Júnior, Gustavo Cardoso, do ISCTE e da Obercom, Helena Silva, do Senjor, Isabel Neri, do Sindicato de Jornalistas, Manuel Pinto, da Universidade do Minho, Manuela Pragrana da Silva e Maria João Filipe, da Rede de Bibliotecas Escolares, Miguel Crespo, do Senjor, ISCTE e Obercom, Sara Pereira, da Universidade do Minho, Sofia Branco, do Sindicato de Jornalistas, Susana Tavares, da Direção-Geral da Educação, e Vítor Tomé, professor, investigador e formador. Espero não me ter esquecido de ninguém. Quero ainda agradecer também aos membros mais recentes, mas nem por isso menos relevantes: Alexandra Bessa, da Universidade do Minho, Elsa Mota e Pedro Meireles, da Direção-Geral da Educação, e Joaquim Carreira, presidente da Lusa. A todos presto sincera homenagem, expresso a minha gratidão e, por último, ao Sérgio Gomes da Silva, que coordenou o grupo, o meu agradecimento pessoal também. Quero também sublinhar de forma bastante reconhecida o apoio orçamental prontamente disponibilizado pela DNS.pt, indispensável ao financiamento da igualmente indispensável intervenção informática profissional, e cumpre dar particular ênfase ao elevado sentido de responsabilidade social evidenciado pela DNS.pt ao viabilizar um projeto de interesse geral associado a uma missão de serviço público. Como ficou demonstrado na apresentação detalhada que teve lugar nesta sessão, o LEM é um agregador de recursos de literacia mediática disponíveis em formatos diversos e com diferentes níveis de complexidade, cujo propósito principal é facilitar de forma amigável a função dos educadores e professores do ensino pré-escolar no ensino secundário na exploração de aprendizagens relacionadas com os médios. Importa nesta fase, sobretudo, referir a natureza deste trabalho em progresso do LEM. Será sempre algo de não definitivo e, como viram até pelo conjunto de pessoas que colaboraram no grupo e que vêm de diferentes órgãos de comunicação, de diferentes sítios, há aqui vários outros órgãos, há aqui muitos órgãos de comunicação envolvidos que estão por si a fazer também trabalhos muito válidos neste sentido. Isto para sublinhar esta natureza agregadora e que soma, acrescenta, que este projeto tem. Pretendemos que ele se mantenha em constante evolução, atualização, integrando sempre e disponibilizando com regularidade as novidades nacionais e internacionais que forem surgindo nesta matéria. Agradeço muito a vossa presença e desejo que o LEM venha a ser verdadeiramente útil. Ficamos a aguardar agora pelos resultados da avaliação que será pedida muito em breve e que vai ser fundamental para melhorar a utilização desta ferramenta. Esperamos que o LEM venha a ser muito utilizado nas nossas escolas, como fora delas, e se pensarmos até em contextos de aprendizagem não formal também. Muito obrigado a todos e sigamos então ao LEM com o LEM. Passamos então agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Educação, João Costa. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, muito obrigado Sérgio, muito obrigado a todo o grupo de trabalho e à equipa também da Direção-Geral de Educação, da Rede de Bibliotecas Escolares, todos os parceiros que estiveram ao leme desta iniciativa e que têm estado em todas as iniciativas associadas à literacia dos média e ao seu fomento na escola, no nosso sistema educativo. Queria também mandar aqui um abraço amigo ao meu colega e amigo Nuno Artur Silva, também um parceiro indispensável neste trabalho conjunto. Há pouco até cheguei aqui um bocadinho atrasado porque estava noutro evento com a Ministra da Cultura e eu dizia que tenho estado esta tarde ao serviço da cultura, mas na verdade a garantir que a cultura está ao serviço das nossas escolas nestas parcerias fundamentais. Esta iniciativa, como já aqui foi tão bem explicado, tanto pelo professor Pedro Meireles, professor Vítor Tomé,
não é e não queremos que seja apenas mais uma coisa que existe nas escolas ou um projeto que é um satélite do currículo, que acontece nas horas vagas, quando já se trabalhou o currículo e depois vai-se buscar outros recursos. Não. Aquilo que nós pretendemos é a construção de um conjunto de recursos que sejam um apoio à prática nas escolas, um apoio aos próprios alunos, às suas famílias, para concretizar alguns princípios fundamentais do que temos no nosso currículo nacional neste momento. Os documentos estruturantes do currículo são o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que integra dimensões como a literacia de informação, a capacidade de gerir informação e de comunicar, o pensamento crítico, o pensamento criativo, a resolução de problemas, a sensibilidade estética e artística, e que, no fundo, assumem esta centralidade também da informação e do conhecimento como um direito de cada cidadão. Alia-se ao currículo a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, já aqui referida, que foi um documento construído em conjunto com a Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, em que um dos desafios principais foi exatamente encontrar, entre tantos domínios que são sempre solicitados à educação para serem incluídos, entre tantos domínios, quais aqueles que seriam domínios fundamentais nesta área da cidadania e desenvolvimento. E inscrevemos alguns domínios obrigatórios, alguns domínios facultativos, e a literacia dos média é um dos domínios que está no segundo conjunto de temas da cidadania, que é um dos temas para se trabalhar de caráter obrigatório em termos de trabalho curricular, mas como o professor Pedro Meireles disse, sendo um domínio de trabalho obrigatório, a sua operacionalização é possibilitada de diferentes formas nas relações com as outras disciplinas e de uma forma crucial também na relação com várias outras dimensões que estão disponíveis nas escolas, que temos vindo a desenvolver e que também estão lá para beneficiar o currículo. Falo, por exemplo, de dimensões como de iniciativas como o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de Cinema, o Plano Nacional das Artes, todo o trabalho das bibliotecas escolares já aqui referido e, obviamente, também o trabalho curricular. E, por isso, as aprendizagens essenciais, hoje o referencial em conjunto com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania do perfil, o referencial curricular, neste âmbito específico para as diferentes disciplinas, está sempre articulado com os outros dois documentos. Ou seja, no momento em que o acesso à informação não está apenas garantido, como quando alguns de nós éramos pequenos, ou na enciclopédia que havia lá em casa, ou na biblioteca, ou no manual escolar, mas está disponível por todo o lado, à distância de um clique, nós ganhamos aquilo que é uma coisa boa, temos muito mais informação disponível, também sabemos que nos coloca na situação vulnerável de não sabermos exatamente se toda a informação que nos chega é informação credível, é informação válida, é informação verdadeira, é produzida com a intenção de informar ou com a intenção de desinformar. Portanto, há este desafio gigante para os sistemas educativos de todo o mundo, que é o de transformar esta avalanche de informação numa avalanche de conhecimento. E isto implica capacitar as crianças e os jovens para a gestão de toda esta informação. Saber validar fontes, saber analisar os textos que lê, saber que aquele clássico das redes sociais, que se me puserem uma fotografia minha ao lado de uma frase que eu nunca tenha dito, vão-me citar não sei quantas vezes por isso, mesmo que a frase seja de outro qualquer. E tudo isto, e é aqui que a escola entra, tudo isto é ensinável, tudo isto podemos aprender. Esta componente do currículo da cidadania é por vezes objeto de algum debate e vimos algumas tomadas de posição a compará-la a outras disciplinas como a religião e moral e dizendo
isto devia ser facultativo e não obrigatório. A nossa posição, o Ministério da Educação, é que a capacitação para a cidadania não é uma dimensão facultativa. É, aliás, conforme inscrito na nossa Constituição, na nossa Lei de Bases, uma das dimensões fundamentais do nosso sistema educativo. Tanto assim é que nós vemos até em alguns dos indicadores internacionais que nos vão dando pistas sobre a qualidade do nosso sistema educativo. Por exemplo, no PISA vemos resultados como o facto de, no último ciclo do PISA, nos últimos, na verdade, termos alguns dados que são particularmente preocupantes. Em primeiro lugar, o dado que nos mostra que 9 em cada 10 alunos portugueses não distinguem factos de opiniões na leitura de um texto. Outro dado, o facto, isso também nas nossas provas de aferição temos algumas evidências sobre isto, o facto dos alunos começarem a responder, e quando as provas são eletrónicas isto pode-se detectar muito bem, começar a responder a uma pergunta antes de lerem a pergunta até ao fim. E também a desistência à primeira dificuldade. Assim que encontram uma dificuldade, desistem. Ora, nós migramos isto para a literacia dos média e vemos os enormes riscos que estão aqui, até alguns atentados à nossa liberdade e à nossa democracia quando temos isto. Se eu não distingo factos de opiniões, sou muito facilmente manipulável. Se eu não leio até ao fim, fico-me pelo título e não leio a notícia ou o texto que está associado. E se desisto assim que não percebo, só consigo lidar com aquela informação facilitada que é apresentada aqui e ali, e não informação com uma natureza mais densa, mais rica, como a que serve os bons princípios de uma educação que de facto é baseada em conhecimento. Esta plataforma, eu também vos queria agradecer pelo trabalho feito, porque tem estas várias dimensões. Este mundo dos média é um mundo não só do consumo e da literacia, também a educação para um mundo em que nos transformamos produtores de conteúdos, em que cada um de nós ou gera conteúdos ou tem que saber viver numa nova ética, que é a ética da partilha. Eu também ser responsável por aquilo que, recebendo, vou partilhar com os outros. E, portanto, há aqui esta dimensão da ética da expressão, que é quando eu tenho instrumentos para saber que algo é falso, que algo não é credível, que algo é discurso de ódio, então ser um agente crítico e não divulgar. Isto implica ler, isto implica saber ler, isto implica ler em diferentes formatos, saber ouvir, saber conhecer, julgar, validar na credibilidade das fontes, nas notícias, na forma, distinguindo fontes de informação credíveis e não credíveis. É um grande desafio também para os nossos produtores de conteúdos, por exemplo, nos órgãos de comunicação social, não cederem à tentação, por vezes, da notícia mais fácil ou mais rápida, para também este trabalho ser uma responsabilidade assumida por todos e não apenas sobre a escola. Nós sabemos que ler requer tempo e, por isso, o tempo que podemos dedicar no currículo à leitura aprofundada, à exploração completa destes recursos, nunca é tempo perdido, é tempo ganho, porque permite, de facto, trabalhar profundamente os princípios essenciais que estão hoje no nosso currículo nacional. Por isso, a minha palavra, faço minhas as palavras do meu colega Nuno Artur Silva, agradecendo-vos muito, sobretudo porque sabemos que, quando estamos a trabalhar a literacia dos média, a literacia digital, estamos a pôr nas mãos de cada aluno, nas nossas escolas, um instrumento fundamental para a preservação da democracia e para a manutenção da sua própria liberdade. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos, damos este evento por terminado.